Ter a própria imagem usada de forma indevida na internet pode trazer sérios problemas. Imagine então quando isso acontece com uma criança ou adolescente. E eles estão cada vez mais sujeitos a esse tipo de problema. Relatório do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude, mostra que mais de 175 mil meninos e meninas acessam o mundo virtual pela primeira vez todos os dias. O programa Artigo 5º de hoje vai falar sobre as consequências desta exposição cada vez mais frequente e como os jovens e também os adultos podem se resguardar. A nossa Constituição garante que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e assegura direito à indenização em caso de dano material ou moral. E para falar sobre o perigo de expor a própria imagem na internet, a gente conversa com Ellen Falcão, vice-presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação, da OAB Nacional, e também com Nelson Leone, oficial de comunicação do Unicef no Brasil. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Leone, todo cuidado é pouco quando se trata da nossa imagem, né? Qual é o perigo dessa exposição excessiva que acontece cada vez mais? A internet é como se fosse uma praça pública. Então, a gente tem todo um comportamento, quando a gente está na vida offline, de segurança, de privacidade, de não falar com estranhos. E essa mesma preocupação não acontece no mundo digital. Então, essa facilidade de compartilhamento de imagens, de compartilhamento das suas coisas íntimas, da sua privacidade, a gente tem que ter muita atenção, porque essa é uma questão que pode causar um grande problema para o usuário. E quem está mais sujeito a ter problemas, doutora Ellen? Qual é o perfil dessas pessoas que se expõem de forma mais excessiva possível? No geral, poderíamos falar que todos são potenciais vítimas. Entretanto, por questões de maturidade, os jovens, as crianças que sem uma estrutura, sem um conhecimento, eles têm tido um percentual maior, sem precauções. Então, podemos dizer que crianças e adolescentes e um percentual até maior de mulheres, né, no índice maior, são as maiores vítimas. Põe de olho nas crianças e adolescentes que entram no mundo da internet todos os dias. O Unicef criou, em parceria com uma rede social e uma empresa de comportamento, uma experiência virtual que combina ficção e realidade. A ferramenta mostra os riscos do compartilhamento de imagens íntimas na internet. Vamos conferir aqui. O nome é sugestivo. A plataforma de inteligência artificial se chama Caretas. Por meio dela, jovens a partir de 13 anos interagem com a personagem fictícia Fabi, muito ativa nas redes sociais, e está se recuperando do fim de um relacionamento quando descobre que seu ex-namorado vazou um vídeo íntimo dos dois. A narrativa usa textos, fotos, vídeos e mensagens de áudio. O adolescente passa a ser o melhor amigo de Fabi e pode trocar experiências, conselhos e, com isso, aprender a lidar com situações de compartilhamento de imagens íntimas sem autorização. Doutor Leone, esse tipo de iniciativa é importante até para gerar empatia com os jovens, facilitar aí a comunicação com eles, né? Exatamente. A gente tem um desafio, acho que todos os pais que podem estar nos assistindo, todo adulto, ele tem aquele receio de conversar com o adolescente. Então, o diálogo é muito importante, mas o adolescente também gosta de conversar pelos mesmos pares. Então, a Fabi, ela, dentro da história, ela é uma jovem de 21 anos que passa a contar o que está acontecendo com ela, como falou no vídeo, para o seu melhor amigo, que é o usuário que está participando do projeto. Quando o adolescente passa a interagir com a Fabi, ele passa a ter uma conversa de um para um. Isso aumenta a intimidade, aumenta a possibilidade dele ter uma conversa muito mais franca e aprender da mesma forma. E é importante a gente destacar que a gente está falando de segurança online aqui, então a gente já está com 21 mil usuários. E o que significa isso? Que tem 21 mil adolescentes que já trocaram mais de 5 milhões de mensagens com a Fabi. Só que todas essas mensagens são privadas. Nós não temos acesso a nenhum tipo de dado em relação a exatamente quem está escrevendo, qual a idade, qual a origem dele, porque a gente preserva aquela privacidade do usuário. E o que a gente consegue coletar são as informações como um todo. E a ideia é justamente facilitar essa comunicação. Então, a privacidade até garante isso também, né? Exatamente, porque dando liberdade para ele se expressar, ele escutar muito a Fabi, porque a Fabi está passando por um problema muito sério. Então, a gente vive falando que a gente aprende muito com a experiência dos outros. Então, aqui a gente criou um robô, uma atriz robô, que está contando para aquele adolescente como é passar por aquela situação. Por que ela está passando, quais são as consequências e como ela pode evitar
e, se for o caso, denunciar. Agora, doutora Ellen, o doutor Leone falou aqui que muitos pais não sabem ali muito bem como conversar com os filhos, isso é essencial, né? O que o pai e a mãe devem fazer? A questão sempre é tentar ter esse canal de conversa. E, além disso, não sendo possível, deve haver, sim, um cuidado em relação aos qual aplicativo, em quais sites estão entrando. Existem hoje dispositivos, existem possibilidades dentro desses próprios sites para que você consiga fazer um controle parental e alguns pais não sabem nem como lidar com esse controle parental. Então, os pais também têm que ter conhecimento do uso da internet para poder dar aquele auxílio. A gente tem visto que a norma, a lei hoje, ela não está tão adequada ainda para punir, para evitar, para fazer uma prevenção, né, dessas ocorrências. Então, na ausência dessas normas que façam, então é muito importante que os pais eles venham com a educação digital. Educação essa que nem sempre os pais também têm. Então, a gente fala que para poder passar o conhecimento, o pai tem que estudar também, né? Então, seria a melhor forma a prevenção através do diálogo e conhecimento. E é importante também deixar sempre essa liberdade para que o filho possa contar qualquer coisa que aconteça, o que pode evitar um dano maior, né, doutora Ellen? Sim, a proximidade. Importante para tantas coisas, nesse ponto da era digital, ela é extremamente importante para evitar tantos problemas que a gente tem tido nessa idade, né, na fase da criança e adolescente. Em relação ao diálogo com os pais, eu acho que o que a gente mais escuta mas eu não entendo de internet. O menos importante em relação a esse diálogo é você entender na internet. Mas o mais importante é você, como pai, mostrar quais são os perigos, os riscos, que são riscos semelhantes ao que pode acontecer se o seu filho estivesse andando na rua sozinho, sem entender quais são os riscos daquele problema. E a outra questão é que você pode aprender junto com o seu filho. Converse, esse diálogo, essa confiança, esse elo que você vai se conectando com o seu filho, ele é muito importante para gerar essa empatia, gerar essa confiança, porque ele só vai alertar você que ele está passando por algum problema se ele confiar em você. E não tenha dúvida, se você alertar para ele que, olha, não converse com estranhos, funciona exatamente igual na internet. Não compartilhe sua privacidade com pessoas que você não conhece ou tenha muita responsabilidade no que você está fazendo, funciona em qualquer canal, no digital e no offline. Bom, e a nossa produção recebeu alguns vídeos com dúvidas sobre o tema. Nós vamos conferir o primeiro deles aqui. Eu sou Guimar Santana de Paracatu, Minas Gerais, e eu queria saber se compartilhar imagens íntimas com criança e adolescente é crime. Doutora Ellen. No caso, ele fala de enviar um arquivo para uma criança. Nós teríamos que dividir entre transferência de arquivos de crianças, de imagem, no que não é demonstrado, ou então apenas uma imagem íntima para uma criança. Em todo caso, existe sim uma capitulação, Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança nesse caso, então, com certeza, existe uma punição em relação a isso, a depender da situação. Se ele está mandando uma imagem de criança, que seria uma situação muito mais grave, ou para uma criança. Mas, independente da situação, sim. Doutor Leone, como os pais podem fazer para evitar esse tipo de situação com os filhos? Como a doutora Ellen falou, quando a criança é muito nova, existe o controle parental. Nos mais diversos portais de acesso, nas plataformas digitais, existe uma forma de você fazer um controle parental. Isso não significa que você pode largar a criança e não fazer nada. Mas bloquear, vigiar, investigar, por exemplo, o seu filho adolescente, você está quebrando o principal ponto, que é a confiança. Então, o mais importante é você abertamente falar para o adolescente quais são os riscos, quais são as consequências daquele ato e estar o tempo presente. Eu costumo falar que é como se deixasse a porta da casa aberta. Eu tenho 2 filhos adolescentes, então a gente tem esse diálogo muito vivo e eu falo, e aí, a porta de casa está aberta ou está fechada? Porque você não sabe quem passa na frente, quem pode entrar. Hoje, se você, por acaso, instala no seu telefone uma lanterna
Um aplicativozinho, baixa. Ali você está dando permissão para ter acesso a todos os seus contatos, a ter várias informações sobre você. Então, é importante para adolescente sentar e falar, olha, isso pode gerar isso. E com dados, né, demonstrando como nós somos frágeis hoje na web. Bom, nós vamos conferir mais um vídeo enviado para a nossa produção. Pode rodar aqui. Meu nome é Lucas Lins, eu sou produtor, moro no Rio de Janeiro. Existe regra para o compartilhamento de imagens eróticas nas redes sociais? Doutora Ellen. Esse repasse, dada a questão de intimidade, ele teria ali entre um casal um certo compactuaram para enviar aquele arquivo. Só que não existe uma garantia de que ele não vai ser repassado para frente. Então, aquilo que você acha que por vezes está assinando um contrato com a pessoa, eu vou te passar um arquivo e vai ficar com você, não há garantia nenhuma de que isso não vá para terceiros. E é assim que começa, né? Dada a relação de intimidade, acreditando que aquilo vai ser entre duas pessoas e não é. Então, não existe regra. Existem formas que hoje conceituam melhor já que vai ter esse momento de intimidade, que a gente tem que aceitar que acontece, que você tenha precauções como nunca demonstrar rosto, nunca colocar a questão de se tiver tatuagem, marcas, mas isso é conduta. Falar que existem regras, não existem. Eu acho que só complementando, então, o compartilhamento de imagens íntimas sem não consensual, que é o grande problema. Eu acho que assim, você, como a doutora falou, o casal, duas pessoas podem compartilhar. O grande problema é que é um caso clássico, que aquele amor estava durando muito, as pessoas estavam trocando as imagens, acabou o relacionamento, pode vir uma vingança, alguma coisa, e essa imagem vai para a rede. Uma vez que a imagem foi para a rede, o problema vai ficar muito maior, porque tirar aquela imagem vai ser muito maior. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no segundo bloco. Antes, o Artigo 5º vai um rápido intervalo. Voltamos em seguida com mais programa para você. O Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre o perigo de expor a própria imagem na internet. Aqui no estúdio, eu converso com Nelson Leone, oficial de comunicação do Unicef no Brasil, e com Ellen Falcão, vice-presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB Nacional. E não são só as imagens que podem ser usadas de forma indevida. Até mesmo um número de telefone compartilhado pode gerar problemas. Acompanhe na reportagem aqui. Esta mulher que com medo prefere não mostrar o rosto teve a vida exposta por um desconhecido em uma rede social de relacionamento. A gente teve uma desavença, né, através assim, de questões de trabalho, né? Ele se dizia ser fotógrafo e quando ele me mostrou o teor do trabalho que ele queria, que ele estava me propondo, eu falei não. E de alguma forma isso aí ele não aceitou esse não, né? E eu tenho certeza que foi ele que jogou o meu número de telefone nesse grupo de relacionamento. Com a foto e o número do celular espalhados na rede, ela passou a receber mensagens de homens de várias partes do país. E isso traz uma revolta pra gente, principalmente pra gente que é mulher, né? A exposição de pessoas na internet é comum hoje em dia e hoje possui legislação que pune o agressor. A Lei 12.737 de 2012 considera crime quem viola dispositivos eletrônicos de outras pessoas. Muitas vezes o autor se esconde através de perfis e de outras formas de ocultamento de informação, de identificação. Você consegue obter informações de identificação, você consegue remover conteúdo da internet que esteja efetivamente te ofendendo ou te desagradando e você pode, sobretudo, obter reparação civil em casos de dano moral e indenização de dano moral. Quem viveu na pele essa situação sabe a importância de não ficar calado. Vou procurar a delegacia de crimes cibernéticos, né? Foi um crime, quer dizer, e minha imagem está envolvida nisso tudo aí. E assim, tomar providência, com certeza, não vou ficar omissa ao que aconteceu comigo. Doutor Leone, nesse caso não foram vazadas imagens, mas o compartilhamento de um número de telefone gerou grandes prejuízos. Ou seja, todo cuidado com nossos dados é pouco, né? Exatamente, a gente entender que por trás daquele anonimato pode ter um agressor, pode ter uma pessoa que está prestes a cometer um crime contra você. E quais são os cuidados? E também o que a pessoa pode fazer se ela for vítima de uma situação como essa, doutora Ellen? Nessa situação, o primeiro caso seria a precaução
te conhecer bem porque nós estamos na rua lidando com pessoas que nós não conhecemos. E essas pessoas podem ser quem elas quiserem. Mas, dada a ocorrência, é necessário preservar os dados. E a primeira coisa que as pessoas têm feito, na contramão do que deve ser feito, é retirar esses dados da internet. Então, é necessário que procure, então, uma delegacia, como foi feito, faça essa ocorrência. Preservados esses dados, pode pedir à Justiça para que se mantenha aqueles códigos para identificar quem foi a pessoa, quem cometeu aquele crime, até que se chegue à conclusão e que chegue uma devida reparação. Agora, doutora Ellen, muitas vezes, mais do que a punição do agressor, a vítima, ela quer que isso seja retirado da internet, as informações, as imagens dela, com o máximo de urgência. Nesse caso, o que ela deve fazer? Apenas retirar, você tem a impressão que pode estar retirando de toda a rede, não. Aquela imagem já pode ter sido compartilhada várias vezes. Então, é necessário, sim, que você tente preservar, né, a URL, o endereço, qual o provedor, horário. Então, que faça o registro, que segurem essas provas, vá a uma delegacia, procure um advogado antes de retirar. As próprias plataformas de redes sociais, elas têm, dependendo da foto, você pode fazer um upload dessa foto e identificar que aquela foto ali contém um conteúdo que é impróprio para você. Você não gostaria que fosse compartilhado aquele conteúdo seu. E a partir dali, todas as tentativas de alguém publicar aquela foto nas redes sociais, ele será automaticamente bloqueado. Além disso, este printar que a doutora falou é muito importante e muito fácil. Então, e aí você tem a prova em mãos, né? Exatamente. Por mais doloroso que seja, é importante porque sem prova fica muito mais complicado de você comprovar o que aconteceu. E a gente também tem no Marco Civil da Internet essa questão da possibilidade de você notificar em qual ambiente está aquela imagem, no caso de sendo uma imagem íntima, solicitando que se retire. E caso esse site, esse aplicativo não venha retirar, eles podem responder subsidiariamente. Então, é muito importante. Faço até uma crítica, porque acredito que eles deveriam ter esse espaço para notificações mais aberto, mais amplo. E hoje a vítima tem dificuldade de entrar na rede e encontrar esse campo na qual ele pode notificar e pedir que se retire aquele conteúdo. Só exemplificando, no Caretas, por exemplo, a Fabi pergunta para o usuário: você acha que eu devo compartilhar com os meus pais o que está acontecendo comigo? A gente joga essa pergunta 2 vezes. No começo, muitos deles falam: não coloca, não fale com seus pais. E ela fala: olha, falei com eles. Você sabe o que ele me fez? A primeira coisa que eu ganhei foi um abraço. Estamos do seu lado, estamos aqui para ajudar você em tudo que for preciso. Então, essa mensagem passa para aquele usuário e fala assim: realmente vale a pena, eu tenho em quem confiar, em quem que possa me ajudar para não brigar, não batalhar sozinho, que é um outro problema. Aí o adolescente vai mudando de opinião, né? Exatamente, essa é a ideia. Bom, e nós temos mais um vídeo com uma pergunta enviada para a nossa produção. Vamos conferir. Meu nome é Vinícius, moro no Rio de Janeiro e sou administrador. O que pode acontecer se uma pessoa, sem autorização, postar fotos ou vídeos de outra pessoa na internet? Doutora Ellen, a gente já explicou um pouquinho aqui, mas vamos deixar bem claro, se não tem autorização, não pode postar, né? Existem algumas ressalvas. Em geral, não tem autorização, a imagem não lhe pertence. Entretanto, existem pessoas públicas. Então, não é que não se possa de forma alguma divulgar. Você pode, entretanto, tem que saber se está invadindo a privacidade daquela pessoa que você está expondo ou não. Pois é, se é uma imagem, por exemplo, ou de cunho sexual ou de modo pejorativo, aí muda de figura, né? Com certeza. Aí você está cometendo realmente um crime e a imagem tem direitos da própria pessoa, direito à privacidade, e então existem as consequências jurídicas e aplicações de penalidade para essa pessoa. E a situação fica mais grave ainda se envolve uma criança ou adolescente, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, dos dois lados. Então, dentro das nossas conversas, grupos focais que nós fizemos, muitos adolescentes encaravam isso mais como uma brincadeira. Eu vou compartilhar. Eles não tinham a noção do tamanho do problema, do mal que estava sendo feito. E esse tipo de projeto de conscientização é para alertar: olha as consequências que podem acontecer em virtude de um simples compartilhamento de imagem.
E quando a gente fala de crianças e adolescentes como vítima, o problema é muito pior. Então, é realmente um crime e lembrando que não é um crime simplesmente da pessoa que publicou, mas toda pessoa que compartilhar, ela é responsável pelo aquilo que ela está fazendo. Bom, isso tem a ver com a nossa próxima pergunta que a gente recebeu aqui. Vamos mostrar. Oi, meu nome é Jeane, eu sou servidora pública, sou de Paracatu, Minas Gerais. Eu gostaria de saber o que deve ser feito quando uma pessoa recebe uma foto íntima de alguém no celular. Doutor Leone, o senhor já adiantou um pouquinho aqui, mas que tipo de cuidado a pessoa deve ter? Duas coisas rápidas. Primeiro, não passar para frente de maneira alguma, entender o contexto e as consequências, como a gente acabou de falar. E o segundo, se você recebeu de alguma pessoa conhecida, alerta ela que o que ela está fazendo é crime. Então, alertar, olha, você sabe que você não poderia estar fazendo isso, você sabe as consequências dos seus atos, o prejuízo que você está causando a essa pessoa que está nessa imagem, nesse vídeo. Então, e da outra maneira, se você não conhece, não tem como evitar, também é possível você fazer uma denúncia dentro dos portais e, se for o caso, também dentro de uma delegacia. Doutora Ellen, e a pessoa que recebe essa imagem e passa adiante, ela responde da mesma forma? Existem as responsabilidades para aquele que reteve a imagem e procurou, assim como existe a outra, que no caso seria para quem está compartilhando. Mas em ambos os casos, as pessoas têm que tomar providência. E você? Acha que as pessoas sabem proteger a própria imagem? Evitam compartilhar fotos que podem prejudicá-las ou a maioria só se preocupa quando tem algum problema? Vamos conferir as opiniões. Você acha que não agrega em nada, para mim nem para os outros. Prefiro ficar mais reservado mesmo. Tem que saber dosar, tem um equilíbrio do que você coloca lá, de forma a não gerar uma exposição exagerada e depois isso gerar, sei lá, efeitos negativos. Hoje em dia se expõe muito na internet a individualidade, o corpo e a privacidade. Em geral, elas só se preocupam mesmo quando existe algum problema. O pessoal não evita, né? Acho que pelo contrário, assim, expõe bastante, né? E eu acho que quando acontece um problema, as pessoas recuam um pouco, né? Param de compartilhar e tudo mais, pelo menos nas redes sociais, né? Às vezes fica tudo muito escancarado, a vida da pessoa fica muito a público, isso é perigoso. Bom, a gente viu aí que as pessoas acham que a maioria não toma muito cuidado, não. Tudo em excesso é prejudicial, né, doutor Leone? Exatamente. Eu acho que desde a comida até utilizar a internet dessa maneira realmente pode causar um prejuízo muito grande. Agora, cada pessoa tem o seu jeito de ser, a sua personalidade. Tem gente que gosta de aparecer muito mais, tem gente que é muito mais introspectiva. Mas para todas elas, o maior conselho é pense muito bem antes de publicar. Tente imaginar quais são as consequências daquele comentário, de um simples share, de um simples compartilhamento, de uma publicação dos seus filhos. Se ele está, por exemplo, com a camisa da escola, será que vale a pena eu divulgar qual é o nome da minha escola, qual é a localização que meus filhos estão naquele momento? Se a gente for analisar, todo mundo está na internet. Como todo mundo está, por exemplo, numa praça pública, que eu gosto de fazer essa comparação. Então, pense muito bem antes de você publicar qualquer coisa. É encontrar aquele ponto de equilíbrio que um dos entrevistados falou, né? Que é difícil, né? Justamente. Quanto mais a publicação, você tem um maior potencial de ser vítima, por exemplo, da pornografia de revanche, que a gente, até por questões acadêmicas, hoje pede, explica para que não utilizem esse termo, porque a imagem pode ter sido passada, como eu mencionei, numa relação de intimidade, de sentimento, e essa palavra pornografia ela não é a mais adequada. A gente, então, cita essa questão de disponibilização de imagem íntima, né, que seria o que deve ser mitigado, e não essa palavra para não evitar a revitimização. Mas isso para demonstrar que quanto mais se divulga, mais portas estão abertas. Então, se você tem uma reserva maior, menor chance. E a gente fala aqui de precaução, de prevenção, de conhecimento, e parecem que ser coisas simples, e são coisas simples. Entretanto, eu, quando recebo no escritório essas pessoas que vêm, que foram as vítimas, aí que você vê o pesadelo que se transforma. É necessário que as pessoas tenham esse conhecimento que a sua vida pode ser transformada no inferno, de repente, porque a difamação, que antes poderia ser 3, 4, 5 pessoas viram algum ato na qual você foi difamado, na rede não é assim, as proporções são dolorosas, né? Então, é muito importante a gente frisar essa questão da prevenção. Do Caretas, eu acredito que é super importante e é necessário que se dê
ampla divulgação para os jovens e adolescentes, para que eles tenham maturidade mesmo na internet. E só complementando, que lembrar que a internet não é um mal em si. A internet Só tem que ser bem vários usada, né? benefícios, desde crianças, adolescentes e adultos, que precisam ser cada vez mais cultivados, mas do outro lado, e esse é o grande desafio, esse balanço, a gente tem que mitigar os danos e os riscos. Então, sem educação, sem a gente aprender e compreender o que a gente está fazendo, a gente pode navegar muito mais na questão dos riscos, mas os benefícios da internet são fantásticos também. Então, falando de um benefício, antes da gente encerrar aqui, quem ficou curioso e quer conferir o Projeto Caretas, basta jogar esse nome num site de busca que encontra o aplicativo? Exatamente, pode colocar, ou em uma rede social, você coloca Projeto Caretas, que vai aparecer o link para você começar o diálogo com a nossa atriz robô, Fabi Grossi. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Ellen, doutor Leone, muitíssimo obrigada por todos os esclarecimentos aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Participe enviando uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Você pode ter acesso aos nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Tchau.